Nós vamos falar hoje sobre uma relação empregatícia, porém da parte dos senhores, dos patrões, para os seus empregados. Esta mensagem é especialmente para os empregadores, os empresários que têm funcionários. E você que é empregado, nós já falamos sobre a questão do trabalhador nos domingos anteriores. Primeiro nós falamos sobre a escravidão, porque tantos séculos se passaram e a igreja nunca tinha se posicionado sobre a questão da escravidão. Falamos primeiro sobre isso, depois falamos sobre como os servos, os escravos na época de Paulo, que são hoje os servos com muitos direitos trabalhistas, se comportam diante do seu trabalho, sendo eles crentes cheios do Espírito Santo. Quero que os irmãos não percam o versículo 18 de vista, do capítulo 5. O versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E até agora nós estamos falando como é que um crente se enche do Espírito Santo. Já falamos no verso 19 que ele se enche do Espírito Santo cantando, louvando ao Senhor, falando entre nós aqui com salmos, hinos e cânticos espirituais, de coração louvando ao Senhor. Falamos que o crente se enche do Espírito Santo dando sempre graças a Deus Pai por tudo em nome de Jesus. Falamos que um crente se enche do Espírito Santo sujeitando-se mutuamente aqui na igreja. Mas falamos também que os crentes têm sua sujeição lá fora. Fora da igreja eles também têm sua sujeição. Como? Esposas a seus maridos, filhos a seus pais e servos a seus senhores, ou seja, empregados aos seus patrões. Mas como a Bíblia é equilibrada, a palavra de Deus, ela também não deixa de dar a ordem, o mandamento para as partes que são autoridade. Por exemplo, o marido. Se por um lado a mulher tem que ser submissa a você, o que você tem que fazer para com ela? Amá-la como Cristo amou a igreja, já falamos sobre isso. Pais, se por um lado os filhos devem ser submissos e obedientes a vocês, o que vocês devem fazer com seus filhos? Não irritá-los, diz a Bíblia, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Patrões, se vocês não devem ser submissos a seus empregados na empresa, óbvio que não. Então, qual é o seu papel? Qual é a sua relação com o empregado, de acordo com a palavra de Deus? E nós estamos falando de crentes aqui. Embora haja no país inteiro muito mais empregados do que empresários, e esta também é uma realidade em todas as igrejas terão menos empresários do que empregados. Isso é óbvio. Mas também a igreja, ela deve se pronunciar acerca deste problema. Na época de Paulo o problema era pior, porque eles tratavam com escravos. Mas hoje em dia nós também tratamos com empregados que, embora tenham seus direitos, a palavra de Deus os coloca debaixo de certos deveres. E os deveres, quando você entra na empresa para trabalhar, já existe no contrato que a empresa faz com você. Ali são os seus deveres que estão escritos. E você assina para cumprir tudo o que está escrito ali. Mas, antes mesmo de você assinar um contrato com a empresa onde você trabalha, você está debaixo de um contrato que foi selado no sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E então tudo que a palavra diz se aplica a você antes de você entrar numa empresa para trabalhar. Os patrões pela mesma maneira. E nós vamos ver hoje qual é o mandamento que o apóstolo Paulo dá para os empregadores. Vejamos como que os chefes, os empresários, os donos de empresa, cristãos, cheios do Espírito, como eles procedem. Lembre-se sempre do 5,18. Estamos falando de crentes cheios do Espírito.
A palavra agora dirigida aos senhores é que eles têm a mesma obrigação que Paulo havia dado aos servos. Diz o texto, as mesmas coisas fazei a eles. No original diz assim, no verso 9 diz, e vós senhores de igual modo procedei para com eles. No texto grego diz, e os senhores as mesmas fazei a eles. As mesmas coisas, é claro. Está implícito aqui. Então temos aqui um princípio de igualdade nas relações cristãs. Você pode me perguntar, mas você disse que o patrão não se sujeita ao empregado. Então por que há um princípio de igualdade? Precisamos entender algumas coisas. Essa relação de igualdade não está no papel diferencial entre um e outro. O papel diferencial do servo é servir. O papel diferencial do patrão é mandar. Tanto que os servos, não está aqui o mandamento para que eles sejam submissos voluntariamente. Está escrito uma ordem para obedecer. No versículo 5. Servos, obedecei aos vossos senhores. O verbo de mandamento aqui do verso 5 é o mesmo verbo de mandamento do verso 1, que é dado aos filhos em relação aos pais. Filhos, obedecei a vossos pais. E agora no 5 diz, servos, obedecei a vossos senhores na carne. Então, tirando esta parte de obedecer ao patrão, que o patrão não tem que obedecer o seu empregado, porque a empresa é dele. Ele não tem que obedecer o empregado, é o contrário, é o empregado que tem que obedecê-lo. Tirando isto, o resto é igual. A palavra diz para empresários crentes. Isso não é socialismo comunista, tá? Nós vamos explicar isso daí. Igualdade não significa anarquia. Igualdade não significa que não existe autoridade. Os senhores, enquanto humanos e no trato para com os seus empregados, continuam sendo senhores. Claro que segundo a carne. Você repara no verso 5 que Paulo diz, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. O que Paulo quer dizer aqui? Senhores segundo a carne são senhores humanos, são senhores temporais, são senhores passageiros. Eles não são eternos. O único Senhor que é eterno é Jesus. Então o empresário cristão, cheio do Espírito, ele já sabe que ele tem uma empresa pela graça de Deus e para a glória de Deus. Ele é um Senhor temporal. Ele não é um Senhor perene, ele não dura para sempre. Nem mesmo empresas duram para sempre, quanto menos um dono dela, um presidente dela. Então, primeira coisa, ele tem que entender lá do verso 5, que ele é Senhor, sim, ele é um patrão, ele é um chefe, mas é na carne. Ele não é eterno. O único Senhor eterno é Cristo. Os escravos continuam com seus deveres de servirem a seus senhores terrenos, com vistas a seu Senhor no céu. Me refiro a escravos porque Paulo escreveu a eles. Nos nossos dias não existe isso mais, como disse para os irmãos antes, a não ser clandestinamente. Assim também devem olhar os senhores. Veja, como os empregados sabem, cristãos que eu estou falando, os empregados cristãos sabem que seus patrões são passageiros e seu único Senhor está no céu. Os patrões, por sua vez, também devem saber que eles também têm um Senhor no céu, que é o mesmo Senhor do empregado dele. Então os patrões devem reconhecer que eles são senhores na carne, não são eternos. Só existe um eterno, que é Jesus Cristo. Todos os demais são transitórios. Obviamente, Paulo não diz que os senhores devem servir seus escravos no local de trabalho. A regra aqui é o contrário. Mas os demais mandamentos para os escravos se aplicam aqui aos seus patrões. A saber, que os patrões também devem saber que são segundo a carne, também devem ter temor e tremor. Olha lá o verso 5, que os empregados servem a seus patrões com temor e tremor, mas os patrões também devem ter temor e tremor diante de sua empresa, porque nós vimos, quando falamos na semana passada sobre os servos, nós vimos que a palavra temor e tremor significa medo de dar mau testemunho. Isto não se aplica somente aos empregados, mas também aos patrões. Os patrões cristãos
precisam temer e tremer diante de Deus. Eles precisam ter o maior receio de dar mau testemunho do seu Senhor, que de fato é o verdadeiro e único Senhor. A questão é que, obviamente, quando nós temos um certo poder sobre outras pessoas, este poder sobe para a cabeça e então o indivíduo revela uma corrupção que estava dentro do seu coração. Então os patrões, não somente os empregados, devem evitar o mau testemunho onde quer que estejam. Além disso, devem tremer também diante do fato de possivelmente não estarem agradando a Deus com alguma atitude. Os empresários também, como disse para os empregados, devem ter coração singelo e não duplo e nem dividido. Os irmãos lembram que na semana passada eu falei que os empregados devem servir a seus senhores com um coração inteiro, com honradez de coração. Eles não devem dividir o seu coração no seu trabalho. Mas isto também é aplicado aos patrões. Eles não podem ter coração dividido para com os seus servos. Por que tudo isso é aplicado? Porque Paulo disse no verso 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, para com seus empregados. De igual modo. Então tudo que foi dito aos empregados aplica-se aos patrões. Os empresários devem saber que não estão para agradar a homens, mas reconhecer que são servos de Cristo, tal qual são também os seus funcionários. Devem também fazer a vontade de Deus de coração, alma e boa mente, como nós vimos na semana passada, que é assim que o empregado tem que trabalhar, de coração, de alma e de mente, como servindo a Deus. Mas os patrões, sobretudo, devem reconhecer que há um único Senhor no céu que recompensará o que qualquer um fizer de bom, seja senhor ou escravo, e que para com este único Senhor não existe acepção de pessoas. Em resumo, quando Paulo diz as mesmas coisas fazei a eles, ele quer dizer que todo mandamento para os escravos, exceto obviamente o de obedecer, se aplica também aos patrões, independentemente deles serem senhores. Tanto que as ordens aos empregadores cristãos são praticamente vinculadas em paralelo com as ordens dadas aos empregados, aqui no verso 9. Vejamos. Primeiro, Paulo diz o que estes homens não devem fazer. Ele diz: não devem ameaçar seus funcionários. Deixem a ameaça. Outro verbo que traduz quase literalmente a palavra grega utilizada aqui para deixar é afrouxar. Afrouxe a ameaça. Por que Paulo usa esta palavra afrouxar? Como se estivesse deixando bamba as cordas, as rédeas dos seus empregados. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo não viveu no nosso século, onde os trabalhadores têm muitos direitos. Os próprios direitos trabalhistas já afrouxam as cordas dos trabalhadores. Na época de Paulo, os patrões, os senhores aqui enrijeciam a sua autoridade, o seu domínio sobre os escravos que não tinham direito algum. Como disse para os irmãos, escravos eram considerados coisas e não pessoas. Falei até do exemplo do escravo do imperador César Augusto, que por algum acidente matou a codorna dele, e ele mandou crucificar o escravo, porque matou a codorna do rei. Então Paulo diz para afrouxar as ameaças, ou seja, não utilizar da ameaça, não entendido o afrouxamento aqui, não é entendido como aqui no nosso século, mas com relação ao século I da época do apóstolo. John Stott comenta que o castigo era algo aceito no Império Romano como a única forma de manter os escravos sob controle. Então um escravo que era meio rebelde no seu trabalho, a única maneira de mantê-lo ainda debaixo do controle era ameaçando, dizendo para ele: se você continuar com essa rebeldia, nós vamos te castigar. E o castigo naquela época, aplicado fisicamente,
infligido sobre os escravos não era crime. Um senhor do escravo, ele podia inclusive matar seu escravo, que ele não respondia em nenhum processo jurídico. Então o que Paulo está dizendo aqui para os senhores é que eles devem relaxar as ameaças, abrandar as ameaças. Mas falemos aqui sobre os nossos dias. O cristianismo proíbe que os patrões utilizem este método para com os indefesos. As ameaças aos empregados são proibidas para os patrões cristãos, assim como irritar os filhos é proibido para os pais cristãos. Esta é a forma negativa que Paulo proclama contra os senhores de escravos, contra os patrões hoje. Esta é a forma que eles não devem tratar os seus empregados. Entendemos então que afrouxar neste contexto significa abrandar, soltar, não utilizar ameaça como trunfo sobre os empregados. Se por um lado, como já vimos no versículo 5 e 6, os empregados não devem servir somente à vista de seus chefes, assim também os chefes não devem utilizar do recurso da ameaça sobre seus funcionários, ainda que não usem palavras. Veja bem, meu irmão, qualquer ato de humilhação do empregado, qualquer gesto ou olhar que denote superioridade, qualquer atitude por parte do patrão que tente impor sua autoridade, já se torna um pecado quanto a este mandamento. Tem patrão que ele não fala, mas quando ele chega no serviço, ele te olha de uma maneira humilhante. Ele não fala, mas ele faz descaso de você. Olha, se você tem um patrão não crente, não espere outra coisa, certo? Se vier uma coisa melhor do que isso, é a graça de Deus que está sobre a vida dele ainda. Mas isto aqui é para patrões crentes. Querem ser cheios do Espírito? Se você humilhar seus empregados, vai haver um vazamento em você. Você não será cheio do Espírito. Me lembro de uma ocasião aqui em Vilhena, eu cheguei numa loja de esportes. Comprar uma bomba lá para encher aquela bola lá que os meninos jogam lá na quadra. Aí eu falei com a vendedora, uma moça, uma jovem inexperiente, e eu falei para ela, você tem bomba? Ela deve ter entendido, deve ser de tomar chimarrão, né? Falou, moça, aqui não vende bomba. Eu falei, tudo bem, bomba de encher bola. Aí pronto, aí que ela ficou mais perdida ainda, né? Aí o chefe, o patrão dela chegou e falou para mim assim, o que o senhor quer? Eu falei, não, já fui atendido. Não sabia, né, que ele era o chefe. Já fui atendido, obrigado. Ele, não, é porque ela aqui não sabe atender ninguém, não, ela está começando agora. Eu falei, e o senhor não sabe tratar funcionário? Na hora, foi na lata. Eu falei, não vou comprar mais não, estou indo embora. Não, não quero nada, não quero nada. Se é assim que o senhor trata seus funcionários, o senhor não merece cliente. E saí da loja. Me desculpe, não sei se isso é falta de educação ou se precisava ouvir realmente isso, né? Mas eu falei dessa maneira para com ele. Quando ele disse isso, que ela não sabia de nada e não sei o que, então para que você contratou? Né? Se é um cristão que faz isso, ele já vazou. O Espírito Santo já escapuliu, meu amigo. Você tem que olhar, mesmo na empresa, você tem que olhar para o seu funcionário, sabendo que de igual modo deve proceder para com ele. Você quer respeito? Respeite. Você quer que ele se submeta, você quer que ele te obedeça? Conquiste isso, porque a autoridade verdadeira e que flui e que ela se relaciona, ela é não imposta, ela é conquistada, ela é vivenciada. As pessoas não precisam impor sobre você quem elas são para que elas sejam respeitadas. É claro que tem os desaforados. Obviamente que tem os desaforados. Que se você começa a tratar ele quase que de igual para igual, ele quer montar, daqui a pouco ele é o dono da empresa. Então, esse tipo tem que pôr no lugar dele. Ó,
Você é funcionário aqui, se põe no seu lugar e acabou. A Bíblia não proíbe isso. Os irmãos estão entendendo que existe um mandamento para o empregado, existe um mandamento para o patrão também. Mas se um ou outro sai do seu trilho, alguém precisa colocar de volta. E se for empresário dessa igreja, eu vou colocar de volta. Fala, se você trata assim seu funcionário, meu amigo, você está desprezando o Espírito Santo, o qual deveria estar te enchendo. Sua vida deveria estar cheia deste Espírito Santo. E, no entanto, esta maneira com a qual você trata o seu funcionário é uma maneira que escandaliza o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ponha no seu lugar de patrão. Não é assim, você é patrão, você é dono do mundo, não. De forma nenhuma. Empresários que vivem ameaçando seus funcionários. Não tem até aquele negócio que assina lá? Como é que é o nome daquilo? Advertência, né? Vem aqui assinar uma advertência. Ué, mas por quê? Ah, porque você fez isso, fez aquilo. O que é isso, meu filho? Você é crente ou o que você é? Eu estou falando, se você não é crente, pode assinar, manda assinar os empregados seus, assinar advertência, ameaçar, fazer o que você quiser. Se o teu empregado for crente, ele vai orar e falar, olha Senhor, como é que esse Senhor carnal está me tratando? Tu és Senhor eterno. E aí, meu amigo, a palavra de Deus diz lá em Tiago, que a voz dos oprimidos clamará diante do juiz eterno que é nosso Deus, e ele colocará todos na cadeira de réu. E aí, o que você vai responder para Deus? Agora, se você é um empresário crente, para com isso. Empresário crente não dá advertência para funcionário crente. Se o funcionário crente começar a desprezar os mandamentos que estão aqui no verso 5 ao 8, como nós já lemos e pregamos, chame ele como empregado. Chama na tua sala e diz, eu não te dou advertência porque não pode, eu não fico ameaçando. Mas eu vou te avisar. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Se põe no seu lugar, trabalhe como você tem que trabalhar, porque se isso não acontecer, se você não se posicionar, nós vamos ter uma conversa diferente, ué. Isso não é ameaça, é um aviso. Agora, patrão que toda hora está chegando na empresa, cuidado, hein? Te mandar embora, hein? Hoje em dia, com os direitos trabalhistas, o cara já vira e fala, então manda. Ele já se revolta, já encara o patrão dele e ainda vai ali, ó, no Ministério do Trabalho. E põe o cara, e aí começa a utilizar. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Começa a utilizar de mentiras, faz denúncias falsas, chama testemunhas falsas. E aí o patrão está enrolado. Por quê? Porque não foi cheio do Espírito. Então a primeira coisa, deixe as ameaças. Você não pode. O mandamento é que o empregado, ele deve respeitar o seu patrão e obedecê-lo. E você pergunta, e se ele não me respeitar? Se ele é um crente, então você tem que fazer conforme a Bíblia está dizendo. Já dá uma chamada nele e falou, você já leu o texto? Você já ouviu a pregação do pastor sobre isso? Você já leu o que Paulo diz em Efésios sobre o seu comportamento? Se ele continuar, manda embora, meu amigo. Manda embora. Às vezes, infelizmente, existem empregados não cristãos que dão muito melhor testemunho ou trabalham muito melhor na empresa do que muitos crentes. Tem crentes, funcionários que acham que porque seu patrão também é crente, ele acha que ele pode tratar o patrão igual trata aqui na igreja. Já falamos do verso 21, do capítulo 5, 21, sujeitando-se uns aos outros aqui, ó. Aqui não tem patrão nem empregado não, mas na empresa tem, meu filho, põe no seu lugar. Agora os chefes crentes, e se o meu empregado não respeitar? Olha, o mandamento já foi dado para o seu empregado, que se diz que é cristão, mas você não pode impor isto ao empregado com ameaças, pois você não é superior a ele diante de Jesus. Se há uma persistência de rebeldia por parte do seu empregado, você pode despedi-lo do trabalho, mas jamais proceder com ameaça para intimidar seu funcionário. Na continuação deste mandamento para os senhores, Paulo diz que os patrões cristãos sabem que tem também o Senhor nos céus. Irmãos, viram aí no verso 9?
E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Já falamos. Agora veja o verbo, sabendo. Este verbo aqui, como Paulo era judeu, ele utiliza de um hebraísmo. Hebraísmo é uma característica da linguagem hebraica, que é peculiar deles. Só eles falam daquela maneira. Igual aqui nós temos brasileirismo. No brasileirismo, quando nós falamos pé de moleque, todo mundo sabe que é um doce de amendoim. Mas lá nos Estados Unidos eles acham que é o pé de uma criança mesmo. Porque isso é nossa linguagem, é coisa de brasileiro. O hebreu também, todo país tem o seu jeito peculiar de falar. O hebreu ele tem uma maneira de falar que é repetindo o verbo. Veja bem, quando Deus disse para Adão, antes dele pecar, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, no hebraico está assim, morrendo morrerás. Esse é um jeito hebraico de falar, repetindo o verbo. Paulo faz isto aqui. Paulo diz para os seus senhores, no verbo saber, Paulo diz assim, ó patrões, vocês sabem sabendo. Vocês sabem sabendo. Deixe-me ler como estaria. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo, sabeis que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Por que essa repetição? Esta repetição se dá por uma ênfase. Paulo está dizendo, é uma coisa óbvia. Se você é um crente, você já deve saber que você tem um Senhor no céu. E não é porque você é empresário, é dono de uma empresa, que você vai se esquecer disto. Que você tem um Senhor no céu. E Paulo coloca aqui também, veja os irmãos se tem isso na sua Bíblia aí. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, no grego não está assim, tanto deles como vosso, está também vosso. O Senhor que já é Senhor deles é também Senhor vosso. Isso significa que os empresários cristãos devem saber que o Senhor que está nos céus é Senhor tanto de si como de seus empregados. Que diante do Senhor celeste, ambos são escravos. Diante de Cristo, patrão e empregado são escravos. Jesus Cristo reconhece e inclusive delega a autoridade de Senhor aos empresários cristãos para que estes o representem. Assim como os pais tomam emprestado o nome de pai que pertence somente a Deus, e os maridos tomam emprestado o nome de marido que pertence somente a Jesus, assim também os senhores tomam emprestado o nome de Senhor daquele que é Senhor dos senhores e devem assumir esse título com muito temor e tremor. E para que haja esse temor e tremor, é necessário que os chefes empresariais não se esqueçam que tem um Senhor nos céus, que é Senhor de todos, e que todos diante dele são escravos, diante dele não há patrões. Por isso Paulo repete o verbo saber. Saber e sabendo. Conheço o caso de patrões cristãos serem advertidos por Deus, inclusive com falência de suas empresas, porque na qualidade de chefe quiseram usurpar o título exclusivo de Cristo o Senhor. Há muitos casos de que empregados reclamam do tratamento dos patrões crentes, porque não sabem se colocar como escravos de Cristo e já usurpam o lugar de Senhor que pertence somente a Jesus. Abusam de sua autoridade para com seus funcionários, se esquecendo de que tem ambos o Senhor no céu. Então Deus os lembrou disso a duras penas, ou seja, não souberam que eram senhores na carne, quiseram ser senhores eternos e se deram mal. Ainda bem que se deram mal aqui, pois se Deus os permite prosperar nessa condição, certamente a falência não seria da empresa, seria no inferno. O apóstolo Paulo então finaliza dizendo que diante do Senhor celeste não há
na sua Bíblia está acepção de pessoas. No grego está favoritismo, a gente traduz assim, porém, a palavra grega significa a face de uma pessoa, ou uma máscara, aquilo que uma pessoa mostra no seu rosto. Deus não respeita. Como diz assim, se a gente fosse traduzir literalmente isso daqui, poderíamos dizer que diante do Senhor Jesus, que é Senhor celestial, que está nos céus, Ele não respeita a face dos homens. Ah, mas como assim não respeita a face? Quer dizer que Ele, Jesus, não leva em conta aquilo que você mostra aqui na terra. Seja você um empresário, seja você um político, seja você presidente da república, rei, seja o que você for, um ministro, tudo que você for, inclusive dentro da igreja, seja você cantor, pastor, pregador, missionário, o que você quiser ser, nada destas coisas o Senhor Jesus leva em conta. Paulo já havia dito para os escravos que todos nós, no verso 8, receberemos do Senhor aquilo que tivermos feito, independente de sermos livres ou escravos. Agora ele diz aos patrões que além de recebermos do Senhor aquilo que tivermos feito para com Ele, não há nenhum tipo de rosto que se destaque perante Ele. Jesus Cristo não considera a face de reis, de presidentes de república, de ricos, de empresários, de cantores, de artistas, de jogadores, de famosos, enfim, ou seja lá o que for que destaque alguém aqui perante os homens. Nada disso tem proeminência diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eis aqui a maneira que se comportam os empresários cristãos cheios do Espírito. Eles têm as mesmas obrigações que seus empregados, pois aqui vale a regra áurea. Há muito tempo eu não ouvia falar dessa expressão. A regra áurea é o mandamento de ouro. Os irmãos estão lembrando? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a regra áurea. Não esqueça mais, tá? Está lá no Sermão do Monte. Jesus que falou. Na época de Jesus havia um ditado que dizia: não faça aos homens aquilo que você não quer que eles façam com você. Isso era negativo. Jesus passou isso para positivo. Ele diz: faça aos homens aquilo que você quer que eles façam a você. Jesus não ficou na passividade. O cristão é ativo. O cristão, ele é inicial. É o cristão que dá o start, é ele que parte para a ação espiritual, a ação benevolente para com o seu próximo. Então esta é a regra áurea. E esta regra se aplica aos patrões. Você quer respeito de seus empregados? Antes deve respeitá-los. Vocês querem sinceridade de coração dos seus empregados? Sejam sinceros e assim por diante. Os empresários cristãos cheios do Espírito não tratam seus funcionários debaixo de ameaça, porque sabem que são senhores na carne, terrenos e passageiros, por isso não diminuem os seus empregados. Eles sabem também que tem um Senhor nos céus e que diante dele todos são menos que escravos. Eles reconhecem que todos estaremos diante do Senhor dos senhores para sermos julgados e para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5, verso 10. Diante do tribunal de Cristo, ele não considerará a face de seu ninguém, pois diante dele todos são ninguém. Ali não haverá parcialidade, não haverá favoritismo. Nosso Senhor não aceita suborno, porque já é dono de tudo. Então é dessa maneira que se comportam os senhores cristãos cheios do Espírito Santo. Amém? Quero encerrar esta pregação que nós estamos fazendo desde o capítulo 5, verso 1, até o capítulo 6, verso 9. O meu esboço deu 26 páginas. Então os irmãos que quiserem
Podem pegar ali para imprimir para você. Mas com esta palavra para os senhores na carne, eu encerro esta mensagem que se chama Como andam os imitadores de Deus? Recapitulemos. Nós vimos que os imitadores de Deus andam em amor, verso 2, capítulo 5, verso 2. Eles andam na luz, capítulo 5, verso 8. Eles andam em sabedoria, capítulo 5, verso 15. E eles andam cheios do Espírito, capítulo 5, verso 18. Os imitadores de Deus, para serem cheios do Espírito, eles falam entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais, louvam e cantam de coração ao Senhor, verso 19. Eles dão sempre graças por tudo a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, versículo 20. E eles se sujeitam mutuamente na congregação, versículo 21. Assim é que são os crentes que imitam a Deus, que são cheios do Espírito. E essa sujeição se dá em seus detalhes nos relacionamentos diversos que nós temos na sociedade, além da igreja. Mulheres aos maridos, versículo 22. Filhos aos pais, capítulo 6, verso 1. E empregados a seus patrões, capítulo 6, verso 5. Todavia vimos também que o cristianismo é equilibrado e não deixa por menos na hora de ordenar os mandamentos também para aqueles que são autoridade, visto que sua autoridade é constituída, delegada e não uma autoridade nata. Por isso os maridos, que são autoridades sobre sua esposa, devem amá-las como Cristo amou a igreja, versículo 25. Os pais que são autoridades sobre os filhos, devem criá-los na disciplina e admoestação do Senhor, sem irritá-los, capítulo 6, verso 4. E os patrões que são autoridades sobre seus empregados, devem proceder do mesmo modo para com eles, não os ameaçando, mas olhando sempre para o alto, sabendo que o Senhor de todos está nos céus, aguardando apenas a hora de trazer todas as coisas a lume, sem respeitar o rosto de ninguém, pois ali será demonstrado que somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Capítulo 6, verso 9. E eu encerro com alguns questionamentos para nós como igreja. Somos imitadores de Deus? Observemos nossa vida. Temos andado em amor? É assim que andam os filhos de Deus, que o imitam como pai, porque tem a natureza do pai nele. Este amor não é qualquer amor, é o amor como Cristo nos amou, dando sua vida por nós. Outra pergunta, nós temos andado na luz? O apóstolo João diz que Deus é luz, e se dissermos que temos a natureza de Deus e andamos em trevas, mentimos. Então será que como filhos da luz temos demonstrado o fruto da luz? Quem lembra qual é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. É assim que nós temos andado? E ainda, temos andado em sabedoria? Ou andamos como as virgens tolas, completamente inconscientes da vontade do Senhor? E por fim, temos andado cheios do Espírito Santo? Cristo, como Filho legítimo de Deus, andou cheio do Espírito Santo. E nós? Queridos, nós temos o caminho já trilhado por Jesus. E fomos instruídos pelo apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Então falemos entre nós com hinos. Adoremos com cânticos ao Senhor. Agradeçamos por tudo ao nosso Pai por meio de Jesus. Sujeitemos-nos mutuamente e principalmente em nossos relacionamentos fora da igreja, para que haja sujeição por obediência à determinação hierárquica que Deus colocou sobre as nossas vidas. Mulheres a maridos, filhos aos pais, empregados a seus patrões. Mas não se esqueça que você, que é autoridade nisto aqui que foi falado, não se esqueça que você também tem sua responsabilidade. Ela é tão grande que no papel que você exerce, você deve representar Deus e Cristo. Os pais representam Deus, porque só Deus é pai.
Os maridos representam Cristo porque só Cristo é marido. E os patrões representam Cristo porque só Cristo é Senhor. É desta forma que seremos cheios do Espírito Santo. A partir da semana que vem nós vamos falar sobre a guerra espiritual do cristão. Por ora, nós encerramos este aspecto de como andam os imitadores de Deus. E lembre-se, meu filho, você nunca vai conseguir imitar a Deus se você não nasceu de novo. Tudo que eu estou falando aqui, se você não nasceu de novo, se você não é transformado verdadeiramente pela palavra de Deus, se você não fez uma confissão de que Cristo é teu Senhor, com o coração convicto e transformado, isso aqui não adianta você fazer. Deus não quer imitadores papagaios. Deus não quer imitadores mecânicos. Deus quer imitadores como filhos amados. Deus não quer gente imitando, vamos fazer o bem porque Deus é bom. Não! Deus quer pessoas que imitem-no, mas porque são seus filhos. Porque receberam a natureza de Deus em seu coração quando creram na palavra do Evangelho. Se isso não aconteceu com você, todo esforço seu para imitar será em vão, meu amigo. E deixe-me dizer, eu não estou dizendo só para quem não é crente, eu não estou excluindo os crentes. Você que é crente também, mas que a sua vida não demonstra o coração novo que Deus te deu, ainda está com o coração endurecido. A palavra de Deus não tem efeito nenhum na sua vida. Você também vai se esforçar para imitar Deus, para imitar Cristo no amor, na luz, na sabedoria, em parecer um crente cheio do Espírito Santo, usar uma Bíblia, vir na igreja, vestir roupa de crente, e não vai adiantar nada, não vai acontecer nada, porque estas coisas só acontecem com quem teve sua natureza transformada pelo Senhor. E essa natureza é só transformada pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Se você nunca recebeu Cristo como Senhor, a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nunca recebeu Cristo como Senhor na sua vida, isto aqui você não consegue fazer. E você que já recebeu Cristo como Senhor da sua vida, isso aqui você vai fazer e você vai começar a perceber que é pesado, que isso aqui desgasta, que isso aqui cansa, que isso aqui deixa o homem pesado, ele fica encurvado diante de tal responsabilidade. É por isso que muitos desanimam. Mas se você nasceu de novo, se você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, se você recebeu o chamado de Deus lá da sua sepultura espiritual, e você veio à vida, você passou da morte espiritual para a vida espiritual, se algo dentro de você mudou completamente em relação ao seu sentimento, ao seu desejo pelas coisas de Deus, então você nasceu de novo. Porque, meus irmãos, alguém que não nasceu de novo, ele acha que tudo que faz para Deus é um peso. Por isso que muitos de nós, eu não estou falando de todos, mas muitos de nós achamos um fardo vir para a igreja. Vou uma vez por semana para ninguém ficar me perturbando, me perguntando o que está acontecendo. É um fardo vir para a igreja. Sabe por que é um fardo? Porque não nascemos de novo. Porque o coração, se é que nasceu, ele está endurecendo outra vez. Está endurecendo, porque quem tem já coração duro não pode endurecer porque já é duro. Mas quem recebeu um coração de carne, a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração, se ouvides hoje a voz do Espírito Santo. Achamos um fardo ler a Bíblia, achamos um fardo orar. Dissemos: irmãos, cheguem cedo nos domingos para nós orarmos na igreja antes do culto.
nós chegamos sempre no horário para que a oração já tenha acabado. E dos poucos que chegam antes, poucos ainda oram. Porque é um peso orar. E se orar é um peso, ou não nascemos de novo, ou o coração está endurecido. Estas coisas precisam, meus irmãos, ser reveladas para nós. Porque nós não podemos andar nossa vida espiritual enganados. Para no dia do juízo, irmos todos sorridentes entrar no céu e Jesus dizer: a porta está fechada, não vos conheço. Não, mas eu ia na igreja, não é possível. Não vos conheço, não quero nem conversa. Vamos mudar a nossa postura. Você nasceu de novo? Você é filho de Deus? Você é imitador de Deus, então, por legitimidade, não é por mecanicismo. Você tem a natureza, então imite a Deus pela natureza do Espírito Santo que está em você. Charles Sheldon tem um livro escrito em seus passos, o que faria Jesus? Todo mundo comprou aquele livro, bombou na época. Agora sim eu vou fazer igual Jesus. O resumo do livro é: antes de fazer alguma coisa, pergunte: será que Jesus faria isso? E então você não pecará, porque Jesus não pecava. Eu te pergunto, irmão, é esse o fator motivador para a sua vida, para que você não peque? Imitar mecanicamente Jesus? Ser um papagaio de Jesus? O fator motivador que deve nos levar a não pecar é o mesmo fator motivador que levava Jesus a não pecar, ou seja, natureza divina, Espírito Santo habitando dentro. E outra coisa, isso não apenas nos afasta do pecado, mas nos conduz para perto de Deus. E eu digo para você, eu te pergunto, meus irmãos, você está sendo conduzido para perto de Deus, ou você está querendo por suas próprias forças apenas se afastar do pecado? Porque lutar contra o pecado, mas não ir em direção a Deus, isso para Deus não resolve. Seremos um monte de santinhos espalhados pela terra. Um monte de santinhos espalhados pela terra. Mas não verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém? Que esta seja a palavra de Deus no seu coração, no meu coração. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.